Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxodo está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Ubrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Feliz aniversário para você. Hoje é o dia de celebrar, porque é o dia em que nós comemoramos. Aniversário é um negócio bom, né, gente? Aniversário é um negócio bom demais. Você sabe que eu fui o filho do meio. Alguém é filho do meio aí? Filho do meio é o seguinte, é que hoje nós não somos mais filho do meio, por quê? Porque somos 6. Mas eu já fui o filho do meio por muitos anos, por 8 anos, não, por 12 anos eu fui filho do meio. E o filho do meio, assim, é um meio... Sabe aquele garoto que não faz muita falta, porque você tem o mais velho e você tem o caçula, que tem que ter toda a atenção, mas o do meio é aquele que, lembra quando a mãe comprava aquela caixa de iogurte? Que vinha assim, o do meio é aquele que come sempre o iogurte de coco, porque o mais velho escolhe de morango, eu nunca experimentei de morango até que eu fiquei mais velho. Filho do meio, assim, ele é esquecido no shopping, tô com o mais velho, tô com o mais novo. Mas eu lembro de um aniversário meu de 13 anos, e nesse aniversário eu aprontei com meu pai. Estava na porta de casa, estava do lado da rua, com os meus amigos, e meu pai me chamou para que eu fosse ajudar ele em alguma coisa, eu não lembro mais. E eu de longe dei uma resposta para ele que não agradou nada a ele. E ele me colocou de castigo. Eu já era eu não lembro desse negócio, eu me lembro de uma ou outra festa de aniversário, família grande, é um bolinho mesmo, que chama os amigos, é um bolinho mesmo, daquele que tinha cobertura de chocolate, aí me pegava um pacote de confete, nem existe mais, agora é M&M, né? E botava aquele confete para ficar colorido, e você tirava assim um pedacinho fininho, era quase transparente. E naquele dia eu falei, hoje mesmo é que não vai rolar nada. E naquela noite, meu pai ainda fez uma festa para mim, ele falou assim, eu estou te dando aquilo que eu te amo, não aquilo que você merece. O que você merecia mesmo era levar umas palmadas. Mas aniversário, gente, é bom para a gente olhar para trás, sabia? Em Israel tem um lugar chamado Beersheba, nós chamamos de Berseba na Bíblia em português. E ali tem um kibbutz. Esse kibbutz é um hotel maravilhoso, é um lugar muito bonito e nós chegamos uma vez numa sexta-feira. Chegamos pela manhã, sexta-feira você sabe que o judeu no pôr do sol ele já não trabalha mais, quando dá 3 da tarde ele some. Gente, nós nos reunimos e participamos de uma celebração judaica da preparação do sábado. E é muito bonito, uma comida muito boa. E de repente os homens vão para um canto do salão e as mulheres ficam no outro canto. E os homens se ajoelham e cantam porções do livro de Cantares para suas esposas. Gente, é emocionante. E aquelas mulheres choram, porque Cantares fala da beleza da mulher, da noiva. E aí, de repente, o rabino se levanta e ele, então, faz todo mundo se juntar. E aquele povo, então, vira de costas. É muito interessante isso. Eles olham para o passado e ele fala assim, olha para trás. Veja da onde Deus te tirou. É bom a gente olhar para trás, sabia? É bom a gente ter memória do passado. É bom a gente lembrar de quando a igreja foi semeada. Você lembra? É a memória viva da gente aqui. Porque ele lembra como isso aqui começou, aonde começou. Eu me lembro que eu visitei essa igreja aqui quando era na Tefé. Lembra disso? Você lembra, não é? Alguns não lembram, mas eu lembro. Na domingo, perdão. Perdão. E aí, quando a gente vem para cá e a igreja hoje cresce, cada vez cresce mais, você percebe de onde Deus te tirou.
e aonde você chegou para você se alegrar. Mas o aniversário também é bom para você olhar para frente e sonhar com Deus, para onde Deus pode nos levar. O aniversário, gente, a gente fala assim, e agora? Eu continuo semeando, a semeadura é algo que você recebe colheita. Muita gente quer receber algo que não plantou, não vai receber. Você quer ter uma casa de paz, você tem que ser o agente da paz. Você não pode ser aquele que causa confusão. Você tem que ser aquele que pacifica. Se você quer semear na tua vida financeira, invista hoje. Para de gastar mais do que você ganha. Seja comedido. Não ostente aquilo que você não pode viver. Trabalhe duro. Trabalhe de sol a sol. Se esforce, estude. Você quer ser feliz? Estuda. Meu pai dizia para mim assim, quem trabalha corre atrás do dinheiro, mas quem estuda o dinheiro corre atrás dele. Isso é uma verdade. Isso é uma realidade. Existe semeadura para tudo na nossa vida. Existe semeadura ministerial. E hoje eu queria falar justamente sobre o aniversário da igreja, falando sobre igreja. E você que está nos ouvindo, você está recebendo essa mensagem na sua casa, através do YouTube, você baixou em mensagem de MP3, você está ouvindo onde você quiser, onde você pode. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, Avenida Desembargador Gucimas, 1772. Vem visitar a gente, você vai ser acolhido e amado aqui. Amém? A palavra do Senhor diz sobre as chaves do reino do céu. O que é chave, gente? Chave é um mecanismo que você introduz essa chave numa fechadura e ela tem um segredo. Toda chave tem um segredo. Por exemplo, hoje nós temos as chamadas chaves virtuais. Você tem uma senha para acessar sua conta no banco. Isso é uma chave. Você tem a chave, ela não é só aquela chave física que está na sua mão. Essa chave ela pode estar na sua memória. Uma chave, ela guarda um segredo que vai abrir o quê? Uma porta. Vai abrir o acesso que você vai ter para entrar e para sair em algum determinado local ou em alguma determinada situação da sua vida. Eu tenho uma chave para conquistar o coração da minha esposa. Eu tenho. Você leva café na manhã na cama para sua esposa? Leva. É uma chave que abre portas de felicidade. Você faz massagem no pé da sua esposa, ela chega cansada, toma aquele banho, você faz isso? Querido, se você aprender a fazer massagem no pé da sua esposa, vai lá, compra um creme cheiroso, faz massagem no pé da sua esposa, você vai conquistar o coração dela. Você quer conquistar o coração da sua esposa? Lava a louça naqueles dias que ela acabou de fazer a unha para ela. Lava. Posso ouvir um amém das esposas? Amém. Isso é a chave, isso é um segredo. Por exemplo, hoje nós temos as chamadas chaves biométricas. Você vai lá, por exemplo, eu tenho lá meu computador, meu laptop, eu só coloco o dedo, a minha digital está ali, transformada numa template, que é uma organização matemática ali, que eu boto ali e meu computador já abre. Você vai no banco, coloca o seu indicador, seu polegar, isso é uma chave biométrica, está dentro de mim. Céu tem chave, gente? Céu tem chave? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Pastor Renato, eu pedi para o senhor vir só um pouquinho para cá para a gente ler junto. Mateus 16, de 13 a 19, fala sobre essa chave, também conhecida como autoridade da igreja. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Vou repetir, vou sublinhar essa palavra. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Existe uma metáfora aqui, quando se fala de autoridade. Por exemplo, a autoridade ela é apresentada na Bíblia de diversas maneiras. Por exemplo, como vara. Não poupe a vara ao seu filho, porque aquele que poupa a vara ao seu filho aborrece o seu filho. Aí a vara é autoridade, ou é metáfora de autoridade do pai, da mãe, aquela autoridade familiar. Ele não está mandando você ser brutal, a Bíblia não está convidando você a ser um cavalo, a ser estúpido, violento e fustigar a vara como quem arranca a pele do filho, ou como quem quer machucar. Não, aqui vara no sentido de disciplina, mas no sentido de proteção. Você precisa entender que a autoridade, o símbolo da autoridade é a proteção. Quando Jesus ora em João capítulo 17, ele fala: eu guardei todos que o Senhor me deu, e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, daqueles 12 discípulos chamados, todos Jesus os protegeu debaixo da sua autoridade, como um pai que protege seu filho. Só que um se perde, que é Judas, aquele que se rebela, que acaba trocando Jesus por umas moedas de prata. A autoridade é protetora e a vara é metáfora dessa autoridade. Você tem que aprender a dizer não para o seu filho. Nós estamos vivendo numa época em que os filhos, eles mandam mais que os pais. Gente, eu fico impressionado com isso. O menino acorda meio-dia. A menina acorda, não consegue mais fazer a cama dela, não consegue lavar um copo em casa. Os adolescentes mandam em casa. A mãe prepara o almoço: não quero comer isso. Mamãe vai fazer macarrão: não quero. Arroz com feijão: não gosto. Eu quero bife com batata frita. Não como ovo, não como salada. A geração que está vindo agora é uma geração que não tem controle, porque os pais não aprenderam a dizer não para os filhos. E há uma ideia de que quando você diz não, você se torna inimigo. Na verdade, gente, o pai e a mãe, nós não somos amigos dos nossos filhos, nós somos pai e mãe. O papel é diferente do papel do amiguinho da escola. E quando um filho, adolescente, começa a mandar no pai, porque adolescente é criança. Nós precisamos entender que o adolescente, ele é criança. Ele não sabe tomar decisões. Ele não sabe gerenciar as emoções como um adulto. Cada vez mais nós vemos jovens, adolescentes, namorando e se perdendo nos namoros. Querendo viver uma vida que é para o adulto, mas numa idade da infância. Isso está só ferindo as pessoas. Nós temos um caso que nós conhecemos, de uma moça que foi mãe aos 13, foi avó aos 26, foi bisavó aos 39 anos de idade. Pensa numa família carcomida pela dor, mas que querem dar para a criança uma responsabilidade que ela jamais vai poder administrar. Então a vara é o dizer o não. Ela não significa que você vai destruir a pessoa com violência, mas você tem que aprender a ensinar a teu filho a aprender a ouvir não e ouvir sim. A chave, por exemplo, a autoridade, por exemplo, ela sofre essa mesma metáfora com a palavra espada. Se você abrir Romanos 13 na sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala de autoridade. Toda autoridade vem de Deus. Nenhuma autoridade é estabelecida sem Deus.
Jesus, ele sendo interrogado por Pôncio Pilatos, ele fala: eu tenho autoridade para te crucificar e eu tenho poder para te salvar. Jesus diz: olha, nenhuma autoridade teria sido alto não fosse dado pelo meu Pai que está nos céus. Muita gente aqui viveu debaixo de autoridade abusiva. Existe, gente, autoridade que é ditatorial. Sim, existe isso. Existe autoridade que ela profana as relações de amor em casa. Existem pais que foram terríveis, existem. O que eu atendo de pessoas nessa minha caminhada, que foram abusadas dentro de casa pelo pai, pelo padrasto, pela mãe, é um negócio doido. Dentro de casa. Agora, você precisa entender uma coisa. A autoridade ruim, pior que ela seja, é muito melhor do que nenhuma autoridade. Eu vou repetir. A pior autoridade que existe é muito melhor do que nenhuma autoridade. Essa história de anarquia, onde não há governo, onde não há alguém que te dê uma direção, que não seja espada. Porque quando a Bíblia fala em Romanos 13 de espada, ela fala que a espada é um limite que o governo coloca. Por exemplo, existe hoje a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um dispositivo legal que protege a mulher do abuso da violência doméstica. Então hoje, o moço vai bater na moça uma vez só. Porque depois que ele é denunciado, amigão, ninguém vai tirar ele da cadeia. E nós temos aqui na igreja ótimos advogados. Mas depois que alguém é denunciado pela segunda vez nessa Lei Maria da Penha, ninguém tira ele de lá. Não tem fiança. Isso serve para quê? Para proteger o ímpeto de violência do homem contra a mulher. Esse mecanismo é a espada do governo para punir quem? Aquele que acha que pode resolver tudo no braço. Aqui, no texto que nós lemos em Mateus 16, é um texto que fala sobre igreja. É a primeira vez, escute, que Jesus cita a palavra igreja, e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa região é a região norte, é próxima à tribo de Dan. Israel são 12 tribos que repartiram as planícies de Gibeão. E aí, quando a Bíblia fala sobre, olha a terra que eu te mostro, de Gileade até Dan, ou seria assim, do Oiapoque ao Chuí, seria do sul até o norte, e Dan fica no norte. É ali que saem as nascentes, por exemplo, do Rio Jordão. É o ponto mais alto, e essa região, ela recebe uma alcunha, recebe um apelido em Israel. O povo de Israel meio que esquece essa parte norte. Por quê? Porque depois, Israel tem 3 reis muito famosos: Saul, Davi, o segundo rei, e o seu filho Salomão. Depois que Salomão morre, o filho dele, Roboão, faz uma grande bobagem. Cuidado com quem você escuta. Por exemplo, eu prefiro escutar os mais velhos. Por quê? Porque eles já passaram a sua trajetórias de vida, eles já tropeçaram, eles já quebraram a cara, eles já erraram, já acertaram, e eles conhecem o atalho para uma vida feliz. Eu lembro quando o Romário ainda jogava bola, só que ele já era chamado de vovô, já tinha cabelo branco. Mas ele continuava fazendo gol e ele não se mexia. Ele jogou no melhor time do Brasil, né? Porque é o meu time, mas ele jogou no Flamengo. E eu lembro que ele, naquele campeonato, ele foi o artilheiro, e ele muito mais velho que os garotos que hoje, com 17, 18 anos, estão fazendo uma sacola de gols por aí. Mas ele fazia muito gol e ficava parado, eu lembro disso. Eu lembro do jogo que ele ficou parado. O Flamengo ganhou de 4, ele fez 3 gols, mas parado. Ele tocou na bola 4, 5 vezes e fez 3 gols.
Aí foram entrevistar ele. Romário, como é que você consegue? A gente vê que você não tem mais condicionamento físico, como esse menino. Falou assim, não, porque agora eu sei exatamente, depois de passar o que eu passei, onde eu devo ficar. Ele conhece a chave para aquela porta do gol. E Roboão não sabia isso. Ele ouve gente mais nova e faz uma grande lambança, o reino é dividido e vai para a mão, 10 tribos vai para a mão de um homem muito ruim, chamado Jeroboão. Esse homem, reino rachado, local da adoração era Jerusalém, o que ele faz? Ele constrói 2 novos templos, um em Betel, 20 quilômetros ao norte de Jerusalém, e outro lá em Dan, onde nós estamos falando, Cesareia de Filipe, esse mesmo local de Mateus 16. E ali, gente, Deus fica tão irritado, quando você distribui a adoração, que deve ser dada apenas a Deus, quando você passa a adorar as coisas, aqui há um quadro de idolatria estabelecido em Israel. Roboão pega um bezerro, coloca em Betel, e outro coloca em Dan. Então Deus fala o seguinte na Bíblia Sagrada: toda vez que Israel foi invadido, as primeiras mulheres a serem forçadas, serem violentadas, vão ser em Dan. Então todos os inimigos de Israel, todas as invasões de Israel, sempre vêm pelo norte. Pode ver isso. Quando a Bíblia fala do livro do Apocalipse, quando a Bíblia pega o Apocalipse de Jesus, pega o Apocalipse de João, o Apocalipse de Jesus, ele é distribuído do Novo Testamento. Quando ele começa a falar sobre as coisas do futuro, o inimigo está sempre vindo do norte. E ele ataca primeiro a cidade de Dan, que fica aqui nessa região que Jesus diz. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Nesse tempo, isso aqui não era Israel, era Síria. Jesus saiu do país para falar. Por que ele leva o povo para aquele local? Porque ali havia um templo pagão, e aí existe lá um sítio arqueológico extraordinário. E ali a gente aprende como que o povo de Deus se perdeu no misticismo, na feitiçaria, no ocultismo, na bruxaria, nas ciências mágicas, a ponto de abandonar Deus e começar a colecionar amuletos. Começar a achar que as coisas vão dar certo porque ele vai ter sorte. E ali naquele local pagão, mas gente, era terrível. A mulher tinha um filho, e ali há uma fonte chamada Rasbani, Dan, Rasbani e tem um outro rio que forma o Rio Jordão. Eles pegavam o bebê que nascia, olha só que loucura, e ao 8º dia eles jogavam o bebê no rio. Era uma espécie de uma cachoeira. Se o bebê conseguisse se salvar lá no final, é porque ele ia conseguir o que ele pediu. Se o bebê morresse afogado, ele não ia conseguir. Era um local de sacrifício de crianças, onde havia lá adoração a um espírito chamado Moloque. Então, Jesus leva eles para falar um pouquinho sobre as chaves do reino dos céus. E a chave, gente, quando a Bíblia fala de chave, Jesus ele ressuscita. Se você pega Apocalipse capítulo 1, verso 18, Apocalipse é um livro bom para você estudar sobre igreja, porque ele sempre vai dizer, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja não é um local geográfico. A igreja são pessoas. A palavra igreja, a tradução eclésia ou eclesia, fala de eu e você reunidos, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. A igreja ela tem 3 papéis fundamentais. O primeiro é glorificar a Deus. O segundo é edificar o corpo de Cristo, eu e você. E o terceiro é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. São os 3 papéis fundamentais da igreja de Jesus. Só que
Dentro da igreja, nós somos sim edificados, mas é aqui que nós descobrimos os nossos dons, os nossos talentos e o nosso chamado ministerial. É aqui. É aqui dentro da igreja, é pela igreja que Deus nos disciplina, sabia disso? Eu estou falando isso por quê? Porque tem gente que desistiu de congregar. Se você pega lá as estatísticas do IBGE, você vai ver que tem uma parcela da população. Eu estou falando de crentes, de filhos de crentes, de gente que esteve na igreja e que não está mais na igreja. A igreja deu sozinho. Eu recebo, e é muito interessante isso, mensagens pelo meu canal do YouTube. Nós alcançamos hoje mais de 100 milhões de visualizações. Você acredita nisso? Em um ano, 100 milhões de visualizações? E tem gente que diz assim, pastor, o senhor é meu pastor pela internet. Gente, isso não existe. Você pode se agradar de uma palavra, você pode aprender e ser edificado, mas pastorear significa estar perto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quando a Bíblia fala disso, você pode sim ser edificado, você pode sim abençoar, mas a igreja é reunião. É aqui que Deus nos ensina e forja em mim e você o caráter de Cristo. E tem gente que simplesmente desistiu de congregar e ele dá assim as desculpas mais variáveis, mais disponíveis no seu coração para dizer porque que não está congregando. É o irmão que briga com o irmão. Diz, eu não vou mais na igreja. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Quer dizer, que você briga com o irmão e aí... É gente que pula de igreja em igreja com uma facilidade. São pessoas que simplesmente desistiram das pessoas, ou são pessoas que desistiram de amar as pessoas, ou são pessoas que desistiram de confiar nas pessoas, ou são pessoas que desistiram de se relacionar com as pessoas, e aí acabam não vindo se relacionar com Deus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Se você pega o Salmo 133, que também faz referência a Cesareia de Filipe, que também faz referência a esse local aqui, chamado Hermon, diz como é bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão. É ali que Deus ordena a vida, diga, e a bênção. Diga, Deus ordena a vida e a bênção para sempre na igreja. É nesse local de ajuntamento. Então, o aniversário da igreja, eu quero que você entenda que isso aqui é muito mais do que uma reunião social, onde você vem ouvir uma palavra que vai abençoar a sua vida. Não é. Aqui é um local onde Deus escolheu habitar. Você repara que quando Jesus, o anjo, Jesus ele aparece ressurreto para João na ilha de Patmos. João foi banido. Roma pega João e coloca ele numa ilha, para prisioneiro. E aí ele escreve então o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, essa canção que nós amamos do Apocalipse, é o livro da revelação. Você vê que em inglês é Revelation. Apocalipse é o fim do mundo, isso é bobagem. Apocalipse é como se você tivesse um embrulho, e esse embrulho, você tira o embrulho e você revela o que tem dentro do embrulho. Revelação de Jesus Cristo a João. Ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. E ali ele começa falando das 7 igrejas da Ásia. Mas muito mais do que isso, ele se apresenta primeiro. Repara que ele sempre diz, eu sou o Amém. Eu sou aquele que esteve morto, reviveu e hoje vive para sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega.
Eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que tem uma espada aguda de 2 gumes que sai da sua boca. Ele está falando de quê? Da palavra de Deus. Eu sou aquele que tem uma palavra na minha boca de poder. E ele diz para João, João ele cai morto. Quando Jesus aparece ressurreto, gente, a visão do Cristo ressurreto é outra. Jesus ele tinha vindo como cordeiro, como aquele que não abre sua boca, é levado em silêncio seus tosqueadores, mas quando ele se ressurge dos mortos, ele vem como o leão da tribo de Judá. O livro do Apocalipse fala assim: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir os selos. Gente, ele vem com toda a autoridade. Repara que a palavra cordeiro no livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, repete um monte de gente. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a glória, o domínio, o poder e a majestade para sempre. E o cordeiro cavalga como vencedor e foi-lhe dada uma coroa sobre sua cabeça. Está falando de Jesus. O Jesus é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quando ele recebe a coroa, está dizendo que ele recebe o governo, a autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18 diz, verso 19 diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. É verso 18 mesmo. Ele recebe na ressurreição uma autoridade que havia sido perdida. Ele recebe na ressurreição, e quando ele fala: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, antes de mim não houve, depois de mim não haverá jamais, eu sou aquele que esteve morto e reviveu e vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, agora quem manda aqui sou eu, é isso que ele está dizendo. Ele chega diante de Lázaro em João capítulo 11, e ele libera uma palavra de vida para aquele que está morto. Lázaro, vem para fora. Gente, se Jesus não chama o nome Lázaro, todos os mortos ali iam ressuscitar e vem para fora. Ele tem que definir até o que quando a gente ora, gente, a gente tem que tomar uns cuidados assim, sabia disso? Porque quando ele dá a palavra, Lázaro vem todo amarrado. Ele já estava 4 dias morto lá. Ele está dizendo o seguinte: agora aquele que tem domínio sobre a morte. Por isso que ele fala: não temas, não tenha medo da morte. A morte é o inimigo, vai ser vencido. O próprio livro do Apocalipse, capítulo 21, vai dizer assim: e foi lançado no lago de fogo e enxofre, a morte e o inferno. Essas duas figuras, morte e inferno, estão debaixo da autoridade de Jesus. Foi-me dada autoridade nos céus e na terra. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Há um domínio, há um controle. Isso foi perdido aonde? No Éden. Porque quando Deus ele faz o homem, ele dá para o homem algo chamado domínio. Dominar não significa ser dono. Capítulo 1 de Gênesis, ele fala o seguinte: dominarás sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que andam sobre a terra e aqueles que rastejam sobre a terra. Havia um mundo perfeito, com um homem perfeito, num paraíso. E como é que a gente jogou tudo fora? Por que hoje tem guerra? Por que os maridos abandonam as suas esposas? Por que as esposas são desleais aos maridos? Por que os filhos se corrompem e vão trocar uma vida boa em casa pela droga? Por que há tanto abandono? Por que há tanta traição? Por que há tanta violência doméstica? Por quê? O Deus que nós cremos fez um lugar lindo, só que Adão pega a autoridade que ele tem e dá na mão desse ser que é mais brutal, mais cruel, mais violento e assassino. A Bíblia chama Satanás de homicida. João 8,44, quem fala isso é Jesus. Ele é homicida desde o princípio. Ele sabia que o homem ia morrer. E ele leva o homem a ser tentado a comer do único fruto que ele não podia comer. Já imaginou isso, gente? O cardápio do jardim do Éden, porque ele fez brotar da terra toda árvore boa para comer e todo fruto que dá semente. Gente, eu fico imaginando
aquele pomar, aquele lugar de delícias que devia ser o Éden. E aí o inimigo faz o homem, dá para ele a autoridade que Deus havia dado para o homem. Há uma troca. Quando Adão ele toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, nesse momento que ele toma, ele também entrega de bandeja a autoridade. Para quem? Para Satanás. É por isso que hoje o mundo jaz no maligno. Por que que o mundo é mau? É simples. E há uma ideia de que, pastor, mas por que que Deus não intervém? Não, Deus já interveio. Quando que Deus interveio? Porque o mundo jaz no maligno, não é isso, gente? Mas quando Jesus ressuscita do morto, fala assim, peraí que agora eu virei o jogo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. É me dado toda a autoridade no céu e na terra. Só que Jesus não foi para o céu para contar historinha para os anjos, ou ficar ouvindo o anjinho tocando harpa. Ele pega essa autoridade, ela devolve ao ser humano, devolve à igreja. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Ele nem usa a palavra todo o poder do mal, como se fosse um mal institucionalizado. Ele diz que para você vencer algo que é pessoal do maligno, eis que vos dou as chaves do reino dos céus. Ele diz para Pedro isso, o que você liga na terra é ligado no céu. Existe uma interferência da igreja no mundo espiritual. Aquilo que você concorda aqui na terra, naquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que você concorda na terra, afeta o mundo espiritual. É por isso que eu tenho assim convidado a igreja a orar. E você sair do lugar onde você não ora nunca, para ir para o lugar onde você ora de verdade, isso leva tempo. E você tem que quebrar uma inércia. Porque nós não aprendemos a orar. Os nossos pais não nos ensinaram a orar. Os discípulos, eles dizem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Nós não sabemos orar, a gente não sabe pedir. Gente, na Bíblia fala de oração de gratidão. A Bíblia fala de oração de louvor. A Bíblia fala de oração de clamor. E a Bíblia fala de oração, quando se fala de vencer as trevas, de vencer o mundo espiritual. Ele está falando de um outro tipo de oração, onde você entra num nível de choque, de combate, de enfrentamento. Ele está falando aqui, gente, de portas do inferno. Sabe quem está falando sobre isso? Jesus. Mas ele está falando, ele pega, seria a instituição, seria o poder mais severo que existe. Ele fala assim, nem as portas do inferno vão conseguir vencer. Então nós vivemos em problemas que são mais domésticos, e a gente acha que isso é limite para a minha fé, isso é limite para a minha vida, isso é limite para a minha felicidade. Ele está dizendo, ainda que as portas do inferno avancem, eles não vão prevalecer. Por quê? Porque foi estabelecido na igreja num fundamento, numa base. A grande questão aqui é a identidade de quem nós somos. Porque a pergunta de Jesus é, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Aqui a questão é identidade. Quem você é? Quem eu sou como igreja? Qual é a identidade da Igreja Batista de Bom Retiro? Quem é você como pai? Quem é você como mãe? Nós nos perdemos no meio de tantas opiniões, a gente não vai buscar a realidade daquilo que a Bíblia diz que a gente é. Tem gente, olha, pior do que você não saber quem você é você não saber quem você não é. Perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? Ele falou, não sou não. Eu sei que eu não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Tem gente que não sabe quem é. Tem pessoas que no meio da trajetória tem sua identidade roubada. Daniel, Misael, Azarias e Ananias.
Eram 4 homens com seus nomes ligados a Deus. Daniel é Deus é meu juiz. Misael é Deus foi gracioso comigo. E eles vão capturados para a terra da Babilônia. E a primeira coisa que fazem com ele é trocar o nome deles. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Deram nomes a eles daquelas entidades malignas que eles adoravam lá, na Babilônia. Então a questão da identidade é tão séria que o terceiro mandamento de Deus, sabe qual é? Não tomarás o nome, olha como é que o nome tem peso, o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente que ele tomar o seu nome em vão. Repara que quando a Bíblia fala de Jesus, fala sobre nome que está sobre todo nome, foi-lhe dado o nome acima de todo nome. É identidade. Quando você for batizar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a identidade do nome é tão importante? Por que Jesus pergunta, quem dizem os filhos dos homens? Eles estavam perdidos, eles não sabiam quem Jesus era. Uns dizem que só é João Batista, Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem? Então Pedro, cujo nome era Simão, ou Cefas, filho de Jonas, algumas versões diz Simão Bar Jonas, essa palavra bar é filho de. Barrabás, filho do rabino, filho do rabi, aquele moço pronto. Esse moço para mim era um desviado da igreja, esse tal de Barrabás, desviado da sinagoga, vai. Era um, bom. E aí, quando se fala de nome, Jesus ele anuncia o tempo todo que ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Em João 8 ele fala, antes de Abraão eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome, aquele que beber do meu sangue, da água que eu lhe der, jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou, antes de Abraão eu sou. Ele sabe quem ele é. Mas o que o mundo faz? O que o inimigo das tuas almas faz? Faz você duvidar de quem você é. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Faz uma grande bobagem, para a gente ver que Deus vai te livrar. Se você é filho de Deus, casa com qualquer um que depois Deus arruma. Se você é filho de Deus, gasta tudo que você tem, entra no cheque especial, gasta mais do que você ganha no cartão de crédito, gasta. Tu é o filho, eu sou filho do rei. Gente, ser filho do rei significa responsabilidade. Vocês conhecem o filho do rei? Ou o filho da rainha? Da Inglaterra? Príncipe Charles pode sair fazendo qualquer lambança por aí, gente? Hein? Os filhos do príncipe fazem alguma lambança? Estão lá servindo na Royal Air Force inglesa da Grã-Bretanha. Filho do rei sai fazendo qualquer loucura. Filho do rei precisa provar que é filho do rei. Se tu é filho do rei, transforma essa pedra em pão que eu quero ver. Duvido, vai, transforma. Você precisa provar que você é filho do teu pai? Prova que você é filho. Meu nome é Oswaldo Lobo Júnior. Sou o Juninho lá em casa. Eu nasci no dia dos pais, por isso que eu recebi o nome do meu pai. E alguém fala assim, prova que você é filho do teu pai. Não, pera aí que eu vou mostrar minha identidade, para mostrar. Você precisa disso. Eu sou porque eu sou. Mas qual é o problema da igreja hoje? O problema é que a gente não sabe quem a gente é mais. E a gente vive vidas daquilo que dizem para a gente viver, e não do que a Bíblia diz que a gente é. É por isso que Deus olha para Pedro e fala assim, Pedro, eu sei quem você é também. Porque Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, ele está ali disfarçado de filho do carpinteiro, mas ele é filho de Deus. É ou não é, gente? É. E Pedro, da boca dele sai a identidade de Jesus. Tu és o... E ele fala, não digam a ninguém. Ninguém dissesse que ele era o Cristo. Era uma identidade que deveria ser revelada depois do quê? Da ressurreição. Por quê? Porque isso ia funcionar como uma chave para a igreja. Um segredo de vitória para a igreja.
Então, você quer ver uma coisa aqui? Identidade secreta? Quem é Tony Stark? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é Tony Stark? É o Homem de Ferro. É o Homem de Ferro. Quer ver outra? Essa é mais difícil. Quem é Logan? Wolverine. É uma igreja que conhece os X-Men, os Vingadores. Eles estão ali disfarçados. Ele não é Peter Parker. Ele é Homem-Aranha, gente. Ele não é Clark Kent. Ele é o Superman. Jesus, gente, ele estava disfarçado aqui. Porque se as pessoas soubessem que ele era o Cristo, ele não ia morrer na cruz. E era necessário que o cordeiro fosse sacrificado. Era necessário, porque se Jesus não morre, nós estaríamos condenados até hoje, porque não haveria salvação pelo meu pecado, nem pelo seu pecado. Mas ele vira para Pedro e fala assim: eu também sei quem tu és, você, Simão, filho de Jonas. Eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui é pela primeira vez ele fala a palavra igreja. Eu sei quem você é. Você não é Simão. Você é uma pequena pedra. Dá um jogo de palavras aqui. E sobre essa identidade de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Você é a igreja de Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer. Gente, isso aqui não é jogo de palavras. Eu trabalhei quase as últimas 2 décadas numa área assim de uma natureza muito difícil. Trabalhei com libertação espiritual das pessoas. Eu digo para você que o nome de Jesus é poderoso. Agora, eu saber quem eu sou me deu uma autoridade. E isso vai dar para você também. Se você souber de fato quem você é. Se você entendesse quem você é. Você não é um pobre coitado. Eu sou um pobrezinho, pastor. Não é não, querido. Vós sois sal da terra. Você é a luz do mundo. Vós sois cidade edificada sobre um monte. Você é chamado de filho de Deus. Você nasceu de novo em santidade e justiça. Você é mais do que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Deus te deu autoridade para você perdoar. Deus, Ele deu para mim e para você. Ele tirou de nós aquela natureza perversa e nos fez nascer de novo. Mas qual é o problema? O problema é que a gente nasce de novo e não cresce. E se torna um bebezinho espiritual a vida inteira. A vida inteira. Eu não sei orar, eu não sei falar com o pai. Sabe aquele bebê que cresce e não aprende a se comunicar com o pai? Aquele bebê que não amadurece. 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 3 fala sobre isso. Sobre cristão carnal. Sobre gente que não consegue resolver as coisas espiritualmente, mas é tudo na carne. Eu resolvo, pastor, na ponta da espada. Eu resolvo no facão. Eu resolvo com o meu AR-15, com a minha pistola, com o meu fuzil. Carnalidade tentando vencer o mundo espiritual. Vai funcionar, gente? Vai funcionar, gente? É claro que não vai funcionar. Você quer hoje começar a semear para o futuro? Começa a orar de verdade. Começa a fazer planos com o Senhor. Gente, eu fico impressionado com os detalhes, com os mimos que Deus dá para mim quando eu busco o Senhor. Eu apenas sei que meu Pai me ouve, Ele sempre me ouve. Mas por quê? Porque eu já entendi que eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E a Bíblia não nos trata como crentes. A Bíblia não nos chama de batistas, assembleanos, metodistas, presbiterianos. Deus nos chama de filhos.
Você é filho de Deus, querido. Então comece a tratar Deus como seu pai. Comece a entrar nesse local de fé, sabendo que Deus é um pai, que Ele não vai te negar aquilo que é bom, porque se vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Ele não vai te dar todas as coisas. Olha, se Ele não poupou nem Cristo, seu Filho amado, você acha que Ele vai te negar alguma coisa? Qual é o problema? É a nossa pressa. Hoje, gente, nós temos na nossa economia diária, na nossa realidade diária, tanta pressa. Tem gente que já não está mais parando. Antigamente tinha o tal do fast food. Gente, agora não é nem mais isso, é alguma coisa que é um upgrade. Porque antigamente fast food você ia lá, se servia. Antigamente não, você ia para casa, preparava o almoço, sentava na mesa. Hoje não, eu passo no drive-thru, já saio comendo, eu vou caminhando, comendo, falando no celular. Eu não tenho mais tempo para nada, eu não quero mais esperar. Você lembra da comida de fogão de lenha? Você lembra disso, gente? Mas não demora a pegar fogo aquela lenha? Não demora a fazer, gente? Demora a fazer. Hoje não, pastor, é micro-ondas. O sujeito compra já congelado, coloca no micro-ondas, aperte, em 30 segundos fica pronto. Os jovens então não querem mais esperar nada. E a gente vai lendo a Bíblia, acha que tudo aconteceu assim. Mas todas as vezes que a mão de Deus operou por quê? Porque alguém semeou. Gente, hoje nós fazemos 38 anos. 38 anos. Eu me lembro que eu tive 38 anos. Foi esses dias. Gente, foi esses dias. A vida é como um vapor. Sabe quando você faz o arroz? Você levanta a panela, sai aquele vapor, e você fecha, isso aí é a vida. Daqui a pouco, seu filho vai casar. Vai se apaixonar por uma moça bonitinha aqui. Vai casar. Faz assim, ó. É rápido. O que você sonha para a sua vida? O que você sonha para a IBBR? O que você vai ser? Gente, eu não vou ficar aqui para sempre. Deus vai me levar um dia. Eu estou pedindo para eu não morrer. Eu estou pedindo aqui, eu e Darcy, nós estamos combinando ser que nem Caleb e Josué. Vou ficar para semente, eu quero ser arrebatado. Deus, não quero morrer não. E negócio de morte, não gosto desse negócio não, gente. Morte não é amiga não, morte é o último inimigo a ser vencido. Não vem com esse papo de que morreu, descansou. Não quero descansar não, quero continuar vivendo sem descansar. Não quero. Mas eu tenho sonhos para quê? Para a minha vida aqui. Eu tenho sonhos para a minha vida na IBBR. E eu tenho sonhos que eles ultrapassam os limites do final do ano. Os meus sonhos não são para 2019, para 2020, é para muito além disso. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que dá uma autoridade, uma chave, e as portas do inferno não vão prevalecer. Gente, o que pode impedir você de conquistar o que você quer conquistar? Nada. O único impedimento que tem está aqui, na sua cabeça. É aquilo que você diz, pastor, comigo não vai dar. Para mim não vai acontecer. Eu não consigo, eu acho ótimo, acho péssimo. Quando alguém diz assim, pastor, eu não consigo crer. Gente, então eu creio por mim e creio por você também. Eu consigo crer. Eu consigo crer que aquilo que eu creio é aquilo que o meu Deus, porque Ele fala disso. Tudo que pedires em oração, Ele vou-lo de dar. Por que a gente então não quer ser uma igreja vencedora? Porque nós não sabemos quem nós somos. E é isso que a gente precisa relembrar no dia do nosso aniversário. Amém, queridos?